Muito bom dia a todos. Satisfação enorme estar novamente de volta à Colatina, nessa agradável manhã de domingo. Agradável porque não está sol, né? Por enquanto. Pois bem. Ficaria mais agradável se chovesse, né? Nessa seca. O tema de hoje: o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, os Espíritos e Allan Kardec abordam o tema o homem de bem. E no item 3, fala sobre o verdadeiro homem de bem. É um item pequeno dessa parte do Evangelho, mas nós vamos desmembrá-lo, refletir, fazer profundas reflexões acerca do comportamento humano através desse pequeno trecho, o verdadeiro homem de bem. E toda vez que nós mencionarmos aqui o verdadeiro homem de bem, entender a palavra homem no sentido taxonômico da palavra, no sentido de ser humano. Então cabem a todos nós as reflexões que faremos aqui hoje, não apenas a homem do sexo masculino, né? Pois bem, o verdadeiro homem de bem, nós podemos compreender que seja uma meta a ser alcançada, um objetivo, uma conquista. E quem nos estabelece essa meta? Tudo que nós fazemos e tudo o que deixamos de fazer ou nos aproximará dessa meta ou nos deixará estacionado em relação a este propósito. E quem nos estabelece essa meta de ser o verdadeiro homem de bem é Jesus. Quando Ele nos orienta, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial que estais no céu. Sede perfeitos. Jesus falou de uma forma direta e lúcida. Sede perfeitos. Naturalmente, Ele não estava querendo que fôssemos perfeitos, nem dava a entender isso em uma só existência. Que isso é impossível. Impossível. Mas Ele estabelece essa meta: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, descreve o que é o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Pureza vem de qual palavra? Puro. Na sua maior pureza. Ou seja, quando atingirmos realmente a perfeição, quando formos espíritos puros, quando estivermos destituídos, livres de vicissitudes e de imperfeições, aí seremos o verdadeiro homem de bem. Então, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, foi o momento em que Jesus colocou a nossa meta. É o que nós temos, é onde nós temos que chegar, a perfeição. Só que Ele não deixou só a meta, o objetivo a ser conquistado. Ele deixou também o roteiro. O roteiro através do qual, se nós seguirmos, sem se desviar dele, nós chegaremos lá. Que são os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus. Nós sabemos onde estão escritas as leis de Deus. Quando Deus nos criou, Ele já deixou gravado em nós as suas leis. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência.
É por isso que toda vez que a gente faz algo de errado, nós ficamos incomodados, ficamos com um certo peso na consciência. Quando fazemos algo no bem, nós não temos esse peso na consciência. Então todas as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Mas só saber onde estão gravadas, onde estão registradas, onde estão escritas as leis de Deus, já basta? Só saber já basta? Não. É preciso seguir a recomendação de Santo Agostinho, quando ele orienta em O Livro dos Espíritos, que nós precisamos diariamente, no final do dia, antes de dormir, fazer uma vistoria em todo o nosso procedimento naquele dia. Ou seja, é preciso que diariamente consultemos as leis de Deus, consultemos a nossa consciência, para verificarmos se não as violamos. Ou seja, para verificarmos se não praticamos o mal, se fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance, para verificarmos se desprezamos voluntariamente alguma oportunidade de ter sido útil, para verificarmos se não demos a ninguém motivos para de nós se queixar. Enfim, se fizemos ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então Jesus estabeleceu essa meta: ser perfeito, ou seja, ser um verdadeiro homem de bem. E ele também nos indicou um roteiro para alcançar essa meta, que são os seus ensinamentos. Só que os ensinamentos de Jesus não são só aqueles que ele expressou de forma verbal. Não, porque Jesus, ele era o Verbo que se fez carne. Ou seja, toda a trajetória conhecida de Jesus representa um valioso ensinamento para nós. Toda a trajetória conhecida de Jesus representa um valioso ensinamento para os seus tutelados. E essa trajetória, ela começa ainda no mundo espiritual. Porque a doutrina espírita, que é a terceira revelação, é o Consolador que Jesus prometeu pedir a Deus que nos enviasse. Ela nos elucida sobre essa trajetória de Jesus. Nós não conhecemos toda a trajetória da vida de Jesus, mas nós compreendemos que a trajetória da vida de Jesus não foi só aqui na carne. A gente compreende que os ensinamentos de Jesus não começou depois que ele reencarnou a última vez aqui na Terra. Não. Nós precisaremos de muitos e muitos séculos, de muito e muito tempo, para poder compreender o que significou a vinda de Jesus até aqui. A gente ainda não tem cognição para compreender a grandeza espiritual de Jesus. Alguns que estudam resumem Jesus a um espírito puro. Só que a classe de espíritos puros é muito grande. Jesus não é um simples espírito puro. Para ser espírito puro, a jornada é longa, mas basta que nos livremos de toda vicissitude e de toda imperfeição. Seremos espírito puro. Mas isso não quer dizer que nesse ponto, nesse estágio, já estaremos em comunhão com Deus. Não. A partir desse ponto, até estar em comunhão com Deus, a jornada ainda é muito longa. Ainda é muito longa. E Jesus estava em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Ele não era um simples espírito puro. Por isso que nós demoraremos muitos séculos ainda para compreender a grandeza espiritual de Jesus. E para compreender o que foi, o que representou a sua vinda até nós, aqui na Terra. Jesus, ele deixou a sua grandeza espiritual, ele deixou a governança do planeta para estar conosco. Imagine o sofrimento de Jesus,
o processo de densificação do seu corpo espiritual, ou do seu perispírito. Na questão 186 de O Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos orienta, nos esclarece, que o Espírito puro, o perispírito do Espírito puro, é tão etéreo que é como se não existisse. Que é como se não existisse. Imagina se foi doloroso para Jesus se densificar ao ponto de estar preparado para adentrar na carne do nosso orbe. E não foi uma coisa rápida, de acordo com o nosso calendário. Foi um processo demorado, de acordo com o nosso calendário. Esse processo de densificação. De acordo com o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, Jesus, o governador da nossa terra, ele coordenou toda a formação de tudo que existe na terra. Coordenou. Através de uma equipe de espíritos puros também, engenheiros, arquitetos do plano espiritual. A ciência revela e os espíritos nos confirmam que o planeta Terra já tem mais de 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era espírito puro. E aí fica a pergunta: há quantos bilhões de anos que Jesus não experimentava o amargor da matéria densa? Há quantos bilhões de anos que Jesus não sofria com a dor física? É muito tempo. E ainda assim, ele decidiu vir. Para a gente que já está acostumado com a dor, já é difícil. Imagina para alguém que já tem bilhões de anos que não passa por isso. E ainda assim, ele decidiu vir. Ele não precisava passar por nada disso, porque na formação psíquica de Jesus não havia uma gota sequer de imperfeição. E nós temos instrução suficiente para entender que todo sofrimento está atrelado, está atribuído a uma imperfeição. Quanto mais se sofre, maior é a nossa imperfeição. Jesus sofreu muito aqui na sua última encarnação e no processo de densificação do seu corpo espiritual, mas não tinha uma gota sequer de imperfeição. Tem alguma coisa errada nessa matemática de Deus, nessa lógica, nessa contabilidade? Não. Ah, Cristiano, mas como é que Jesus sofreu se ele não tinha imperfeição? Tem alguma coisa errada nessa lei de justiça? Não. Jesus veio por missão. Em qual parte do Evangelho, em qual parte da Bíblia, que Jesus deixa claro que ele não precisava sofrer e que ele veio, enquanto ele poderia ter enviado missionários, como ele sempre enviou antes da vinda dele e também depois. Ele deixa claro isso numa parte do Evangelho. Quando ele pronuncia: meu Deus, por que me desamparastes? Ou por que me abandonastes? Muita gente não compreende esse dizer de Jesus. A gente conversa com teólogos, com estudantes da Bíblia, com estudantes espíritas, e cada um tem uma opinião diferente. Novamente, a opinião do expositor sobressai sobre a realidade do fato. Mas o que Jesus quis dizer? Meu Deus, por que me abandonastes? Alguns falam que Jesus era humano. Foi um pequeno momento de desespero de Jesus. Um espírito da envergadura moral de Jesus, da grandeza espiritual se desesperando. Não caberia em sua personalidade a falta de fé. Jamais. E por que Jesus falou isso? Em hebraico e aramaico, é uma mistura de hebraico e aramaico na mesma frase. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama, hebraico, sabachthani, aramaico. Os seus ouvintes compreenderam a mensagem na mesma hora. Os ouvintes de Jesus compreenderam o que Jesus estava querendo dizer. E entendeu que não se passava, não representava um momento de desespero.
Esse trecho, Eli, Eli, lama sabachthani, está também no Salmo de Davi. Ele é um salmo davídico. Ele abre um salmo de Davi, onde é um cântico do rei Davi. E aí é necessário que a gente estude a história do rei Davi para compreender como surgiu esse cântico. E ao estudar a história do rei Davi, vamos descobrir que Davi, toda vez que tinha uma batalha, uma guerra, ele ia pessoalmente à frente dos soldados, enquanto ele poderia apenas enviar missionários, soldados, para a missão, para a batalha. E o rei Davi sempre estava ali à frente. E toda vez que o rei Davi se via numa situação de perigo, ele cantava esse cântico criado por ele, que é chamado Cântico do Justo Sofredor, que iniciava justamente assim: Eli, Eli, lama sabachthani. E quando ele cantava isso, todos os seus soldados entendiam que ele estava querendo dizer que ele não precisaria estar ali. Ele foi por amor, ele foi para mostrar como se faz. Então é o cântico do justo sofredor. E foi quando Jesus pronunciou isso, ele cantou. A gente não sabe a melodia, mas ele cantou e os seus ouvintes entenderam a mensagem. Se eu cantar agora para vocês: eu tenho tanto para lhe falar, e não falar mais nada, vocês vão entender que se eu estou passando uma mensagem de ódio ou de amor, porque vocês conhecem a canção cantada por Roberto Carlos, não é verdade? A mesma situação os ouvintes de Jesus. Quando Jesus cantou esse trecho, eles entendiam que Jesus estava ali pronunciando: eu vim para mostrar como se faz, mesmo sem ter a mínima necessidade de ter vindo. É o cântico do justo sofredor. E essa passagem do Evangelho deixa cristalizada, deixa eternizada, de que Jesus realmente não precisava ter vindo. E apesar dessas dificuldades inimagináveis para a nossa mente, ele decide vir até nós, até as nossas dores, até as nossas aflições, para compartilhar conosco coisas aparentemente simples. Aparentemente simples. Não é simples. Ele vai ensinar como ser benevolente sem esperar nada em troca, como ser indulgente para com as falhas alheias, como perdoar. Parece fácil, né? Parece simples. Mas para o nosso atual estágio evolutivo é muito difícil. É como você pedir uma criança de 2 anos de idade que elabore uma equação do 1º grau. Parece fácil, mas isso vai depender do estágio espiritual de cada um. E assim fica estabelecido o primeiro grande ensinamento do Mestre Jesus. Qual? O sacrifício. Através de toda essa trajetória conhecida de Jesus, ficou estabelecido o primeiro grande ensinamento de Jesus, iniciado ainda no plano espiritual, que é o sacrifício. Porque o verdadeiro homem de bem, ele sabe tirar proveito desse ensinamento. Muitos querem fazer o bem, só que sem sair da zona de conforto. Tem o desejo de fazer o bem, mas se tiver que sair da zona de conforto, aí já complica um pouquinho mais. Nós temos que compreender que Deus não mede o nosso mérito pela dimensão ou pela importância da boa ação praticada. Não, a contabilidade de Deus é um pouquinho diferente. Deus mede o nosso mérito pelo sacrifício que se é investido naquela boa ação praticada. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Sacrifício, abnegação. Cada um de nós temos um estágio evolutivo. Cada um de nós. Então, por exemplo, se for muito difícil para a gente ir na rua, pegar uma criança, dar banho, uma criança de rua, morador de rua, dar comida, abraçar, não importa o cheiro que ela tenha, e se é para a gente ainda não for fácil,
a gente foi abnegado, a gente deixou de, final de semana, viver em prol do corpo e viver em prol do próximo, uma luzinha se destacou aos olhos da espiritualidade superior. Para aquele que já tem essa facilidade, porque já atingiu esse grau evolutivo que não representa nenhum sacrifício, aquela pessoa ainda acha que tem que fazer mais. Por isso que quando a gente elogiava Chico Xavier, ele falava: dizem que eu já fiz tanto, mas eu tenho certeza que eu fiz tão pouco. Porque para o estágio evolutivo de Chico, aquilo ele ainda achava pouco. Ele achava que tinha que fazer mais sacrifícios para algo maior. Só que para nós, se a gente fizesse o que Chico fez, para a gente seria muito sacrifício. Muito sacrifício. Então Deus não mede o nosso mérito pela importância ou pela dimensão da boa ação praticada, e sim pelo sacrifício que nós investimos para praticar aquela boa ação. A abnegação. E a gente não pode deixar o nosso instinto de preservação nos influenciar. Quanto menor é o nosso instinto de preservação, menor será o nosso mérito. Eu já fiz tanto pelos meus filhos, quantas vezes eu já tive que levar ele no hospital de madrugada. Isso aí, uma leoa faria também. Instinto de preservação. Agora, quando a gente faz a mesma coisa que a gente faz com os nossos filhos, impulsionados por instinto de preservação, diga-se de passagem, quando fazemos a mesma coisa em prol do outro, que não é nosso filho consanguíneo, uma criança de rua, por exemplo, aí existe abnegação, existe esforço, existe sacrifício. Aí existe mérito de verdade. Então não tem mérito eu levar meu filho no hospital? Tem, mas é mais obrigação. É mais obrigação. Estava na programação reencarnatória cuidar dele. Nós somos impulsionados pelo instinto de preservação. Nós não temos nem escolha. Mesmo que a gente queira não levar, a gente vai levar. Nem escolha nós temos. Porque nós somos o tempo todo impulsionados por esse instinto de preservação. E quando a gente fala em sacrifício, é impossível, é inevitável não lembrar do caso do óbolo da viúva, narrado por Marcos e por Lucas, que está no Evangelho, onde Jesus, presenciando várias pessoas, fazendo doações, colocando dinheiro no gasofilácio, até que chega uma mulher e coloca 2 moedinhas de 10 centavos. Todo mundo aqui já conhece o caso do óbolo da viúva, né? E Jesus chama os seus discípulos, fala: em verdade vos digo, aquela pobre viúva que acaba de depositar 20 centavos, 2 moedas de 10 centavos, doou muito mais do que os outros que davam o que lhe abundavam, que davam do que lhe sobrava, enquanto ela dava do que não tinha, inclusive do que lhe faria falta. Só que tem muita gente que leva ao pé da letra. Como diz o apóstolo Paulo, é preciso extrair o espírito da letra na leitura do Evangelho. A gente tem que compreender a essência da mensagem de Jesus. Ele não estava querendo dizer para a gente sair vendendo tudo que nós temos para poder fazer o mesmo que a viúva fez. Olha só a pedagogia de Jesus. Vamos entender a contabilidade de Deus em relação ao sacrifício. Deus não calcula quanto foi doado. Deus calcula quanto nos sobrou. Se uma pessoa tem 1 milhão, doou 900 mil, a outra tem 10 reais e doou 9 reais, Deus está calculando quanto que sobrou para a pessoa que doou, e não quanto foi doado. Sacrifício. Só que Jesus não estava querendo dar a entender necessariamente bens materiais. Tempo, por exemplo, não é um bem material. Quanto que eu estou doando do meu tempo em prol do próximo? Quanto está me sobrando do meu tempo para mim mesmo? Então é preciso que a gente entenda a essência da mensagem de Jesus e não apegue à palavra. Um dia teremos desprendimento material suficiente para fazer o que a viúva fez. Mas a gente não tem que se atormentar por não termos ainda esse desprendimento, esse grau evolutivo, até porque a natureza não dá saltos. O mais importante para a gente aprender hoje e praticar a mensagem de Jesus é compreender a essência da mensagem. É aprender a extrair o espírito da letra.
e saber se a gente está fazendo alguma espécie de sacrifício para poder praticar a boa ação. E depois de todo aquele sacrifício de Jesus para poder vir até nós, como que Jesus escolhe iniciar a sua pedagogia de ensino na carne? Ele resolveu iniciar sua pedagogia de ensino aqui, ao vivo e a cores, no lar de um carpinteiro, nascendo numa manjedoura. As pessoas esperavam que o Messias, naquela época, nascesse no Império Romano, que fosse um imperador que viesse a ordem de cima para baixo. E Jesus poderia ter feito assim, se ele assim o quisesse. Mas não. O seu desejo foi nascer no lar de um carpinteiro, dentro de uma manjedoura. Naqueles dias, o então imperador César Augusto, ele ordenou que fosse realizado um recenseamento do povo judeu. Então, o que aconteceu? Como José, judeu, ele era da tribo de Davi, ele teria que se alistar na cidade de Davi, naquela época conhecida como Belém. Então, os maridos levavam a sua esposa para o recenseamento também. Então, José saiu da Galileia com Maria, subiu para a Judéia, até Belém, a cidade de Davi, porque ele fazia parte da tribo de Davi, para poder fazer o recenseamento. Só que todo mundo que era da tribo de Davi fez a mesma coisa que José. Então, chegou lá, as hospedarias estavam superlotadas. E aí ele teria que dormir em algum lugar. E ele dormiu numa manjedoura, e naquela ocasião, Maria, que já estava grávida, de 9 meses, dá à luz. E foi nessa família simples, nesse local simples, sob circunstâncias simples, que o espírito mais sublime, que o espírito mais elevado de nosso conhecimento escolhe para iniciar na carne os seus ensinamentos. Jesus escolheu, ele podia ter nascido em qualquer família. Ele escolheu assim. E fica assim estabelecida a segunda grande lição do nosso mestre. Qual? A simplicidade. Muita gente fala, foi a humildade. Não. A simplicidade. Como diz Augusto Jorge Cury, conhecido como Augusto Cury, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos, se referindo a Jesus. E a gente não deve confundir simplicidade com humildade. E é muito frequente que as pessoas façam essa inversão de valores, essa inversão de significados. Porque humildade não é deixar de usar roupas de marca, casa bacana, carro importado. E isso é simplicidade. Humildade não é deixar de comentar as próprias virtudes ou deixar evidenciar os bens que a gente julga possuir. Não. Isso é modéstia, não é humildade ainda. Humildade não é se fazer menor para poder ajudar o próximo. Não. Isso é caridade, ainda não é humildade. Humildade mesmo é reconhecer a nossa própria fraqueza, baixar a guarda e deixar que a mão estendida nos alcance. E isso é humildade. E humildade é difícil de se conquistar. Humildade é reconhecer o próprio erro sem muitas justificativas. Porque a gente conhece pessoas que admitem até o próprio erro. Mas, direto ou indiretamente, sempre colocando porquês em cima de outras pessoas. Eu errei, mas porque fulano? Eu errei, mas se não tivessem feito isso? Dificuldade de falar, eu errei, ponto final. Simples assim. Mesmo que ele não seja responsável integral pela culpa. Eu errei, fim de papo. Humildade é admitir uma derrota e saber tirar dessa derrota algum proveito.
Porque tem gente que admite a derrota, mas não aprende nada com a derrota. E aí é forçoso que perguntemos: somos verdadeiramente humildes? Nós baixamos a guarda para deixar que a mão estendida nos alcance? Como é difícil ser humilde, né? Tem gente que acha que ir lá ajudar o irmão carente é fazer humildade. Não, está fazendo caridade. Humildade é reconhecer a própria fraqueza. E a humildade, ele é um exercício. Um exercício. E para colocarmos em prática, nós devemos, antes de tudo, reconhecer a nossa condição de espíritos imperfeitos que nós somos. Primeiro de tudo, antes de colocar em prática o exercício da humildade, a gente precisa reconhecer o quão imperfeitos nós somos. Reconhecer que nós estamos há milênios da perfeição. Muito distante ainda. Reconhecer que somos espíritos assaz endividados com Deus. Muito endividados. Ah, mas eu quase não sofro. Será que eu sou tão endividado assim? Programação reencarnatória. Não é porque a gente não escolheu não sofrer, ou escolheu pagar as dívidas em longas prestações, que nós não temos dívidas. Temos. Só fomos meio acovardados na hora de programar a nossa reencarnação. Um pouco acovardado. Faz parte do nosso estágio evolutivo. Mas se a gente veio de uma infância espiritual, é natural que lá atrás, mais infantil do que nós somos hoje, nós tenhamos cometido infantilidades. E essas infantilidades que nós cometemos lá atrás, vai refletir hoje, em várias encarnações futuras. Então não é porque a gente não sofre tanto que a gente não tenha tantas dívidas. E para quem não é humilde, é difícil reconhecer isso. E a gente deve dar atenção especial a esse quesito. Porque a partir do exercício da humildade, nós vamos passar a enxergar os acontecimentos da vida com os olhos do espírito imortal. Quando a gente exercita a humildade, a gente passa a enxergar os acontecimentos da vida com os olhos do espírito imortal. E daqui para frente, a gente tem que ter atenção especial a isso, porque tudo o que a gente fizer na vida, todo o nosso destino vai depender de como a gente olha a vida. Se eu estou olhando a vida com os olhos da carne, meu destino, minha felicidade, o meu sofrimento será um. Se eu estou olhando a vida com os olhos do espírito imortal, meu destino, minha felicidade, meus sofrimentos será totalmente diferente. Totalmente. Muda tudo no trabalho, em casa, na casa espírita, na igreja. Não importa o meio onde vivemos. Muda tudo. E para enxergarmos, para passarmos a enxergar com os olhos do espírito imortal, o que é preciso? Amadurecimento espiritual. Eu preciso me amadurecer espiritualmente. E como é que se amadurece espiritualmente? Através da prática dos 3 ãos. Conhece os 3 ãos? Oração, instrução evangélica e boa ação. Oração, instrução, boa ação. Através da prática desses 3 ãos, simultaneamente, nós passamos a iniciar o processo de amadurecimento espiritual. Quem só pratica a oração, mas não se instrui à luz do Evangelho, tampouco pratica boas ações, não vai adquirir amadurecimento espiritual algum. Nenhum. Quem apenas se instrui, também não. É preciso da oração, é preciso da prece. E acima de tudo, é preciso praticar a boa ação. Então, através da prática dos 3 ãos, nós conquistaremos, nós iniciaremos o processo de amadurecimento espiritual. Só que antes de qualquer ensejo de mudança interior,
nós precisamos corrigir o nosso modo de pensar em relação a quem genuinamente somos. A gente se conhece, a gente sabe quem a gente é. Quantas vezes a gente fala, quando eu morrer, meu espírito, quando eu dormir, o meu espírito esteve com fulano. Meu espírito, parece o carro falando do motorista. Eu fui ao banco, meu espírito foi ali sacar, meu dono, meu motorista foi ali sacar o dinheiro. Porque a gente não mudou o modo de pensar em relação a quem genuinamente nós somos. Nós precisamos ter em mente que nós não somos um corpo munido de um espírito. Não. Nós somos um espírito munido de um corpo. Nós não somos seres carnais que um dia viveremos uma experiência espiritual. Não. Nós somos antigos seres espirituais que, por necessidade de evolução, vivenciamos incontáveis experiências carnais. Nós somos um espírito imortal. Se a gente não mudar o modo de pensar em relação a quem genuinamente nós somos, nem as instruções do Evangelho a gente vai apreender. Porque Jesus, ele falou para o espírito imortal. Jesus não falou para o ser humano encarnado. Ele falou para o espírito imortal. E é muito difícil compreender a essência das mensagens de Jesus se não lermos com os olhos do espírito imortal. E o que passa a acontecer depois que a gente passa a enxergar os acontecimentos da vida com os olhos do espírito imortal? O que passa a acontecer? Eu fiz esse exercício. Já estou conseguindo, depois da oração, depois da boa ação praticada, depois da instrução evangélica, já estou conseguindo enxergar a vida com os olhos do espírito imortal. O que passa a acontecer? Nós nos elevaremos e passaremos a observar o infinito do passado e o infinito do futuro. A vida deixa de ser aquela linha curta que iniciou quando a gente nasceu poucos anos atrás e que vai finalizar daqui a pouco. Não. A gente consegue enxergar o infinito do passado e o infinito do futuro. Isso aí muda tudo. E é nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto que tudo na vida passa a fazer mais lógica. Tudo na vida fica mais justo. Tudo na vida fica mais compreensível. Tudo muda em todos os setores da vida. Todos os setores. Relacionamento. Seja relacionamento no trabalho, seja relacionamento em casa, tudo muda. Tudo. Nós passamos a compreender por que estamos ali com aquelas pessoas, por que elas estão na nossa família. Nós passamos a compreender que a minha esposa não é minha esposa, ela está minha esposa, que as minhas filhas, que eu trouxe hoje aqui para a Colatina, elas não são minhas filhas. Elas estão minhas filhas. Estão nessa encarnação. Meu pai não é meu pai. Ele está meu pai. Minha mãe não é minha mãe. Ela está minha mãe. Eu não sou rico. Estou rico. Eu não sou pobre e miserável. Eu estou pobre e miserável. Eu não tenho doença nenhuma. Eu estou doente. Tudo passa, já dizia Chico. Olha os benefícios em entender, em enxergar com os olhos do espírito imortal. A gente consegue, por exemplo, enxergar um espírito infantil habitando um corpo adulto. Ah, um homem tão barbado e fez isso comigo, ele me traiu, ele fez... Se a gente não considerar que os espíritos têm idade espiritual, nós iremos julgar de acordo com os nossos princípios morais o que é certo e o que é errado. Se eu atingir um patamar moral,
e a pessoa me traiu, e eu não tenho capacidade de trair por causa das minhas conquistas morais de hoje, eu vou julgar o certo e errado daquele irmão meu, que pode ser minha esposa, pode ser meu pai, minha mãe. Eu vou julgar com base nos meus princípios morais. Porque eu não consigo enxergar o espírito infantil que habita aquele veículo carnal. E por isso que Jesus lá atrás falou: quem aqui nunca errou, que atire a primeira pedra. Jesus não estava se referindo a quem nunca errou naquela existência. Ele estava se referindo a quem nunca errou. Porque a mensagem de Jesus era para o espírito encarnado. Quem nunca errou. Desde quando Deus nos criou até aquele momento. E não quando Deus criou aquele corpo físico para quem Jesus estava ali falando. Quem nunca errou? Ele traiu a esposa e eu nunca traí a minha. Naquela encarnação. Naquela vida. Então, se a gente não conseguir compreender as mensagens de Jesus com os olhos do espírito imortal, nós não compreenderemos as mensagens, a sua essência. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, fala que para a gente julgar uma pessoa, é necessário que a gente conheça a vida daquela pessoa desde o seu nascimento, inclusive todas as suas vidas anteriores. Então a gente não pode julgar nem nossos filhos. Julgar não. Julgar não. A gente tem que tentar compreender a estrutura psíquica daquele espírito que habita o corpo de quem hoje é o nosso filho, para tentar ajudá-lo. Para tentar fazer ele sair melhor do que ele entrou. Para cumprir o nosso papel de pai. Isso sim, não julgar. Porque a gente não conhece as vidas anteriores dele. Olha a imensa vantagem de interpretar a vida sob o prisma do olho do espírito imortal. E as dores. E as aflições. Todas as dores. Todas. Da mais fútil até a dor de perder um filho. Todas, quando a gente olha com o olho do espírito imortal, a gente passa a compreender que nenhuma lágrima sequer é destituída de significação. A gente compreende que Deus não criou a dor, que ela é um produto de quem a sofre. Mas isso a gente só vai compreender depois que a gente adquirir essa visão do espírito imortal. Se eu estou sofrendo hoje, não é por causa do outro. Eu não sofro porque o outro me traiu. Não. Eu sofro porque eu ainda não sei compreender o outro e estou sofrendo com isso. Porque eu não sei compreender o outro. Eu não sei analisar a estrutura psíquica daquela outra pessoa. Eu não sei enxergar o espírito infantil que habita o corpo de um adulto. E é por isso que eu sofro. Eu sofro por ingenuidade, por infantilidade mesmo. Nunca por causa do outro, jamais. Não importa o que o outro faça, ele não é motivo do nosso sofrimento. Não é. E acreditar nisso se chama orgulho. Quem acredita nisso é o orgulho ainda em frenéticas vibrações. Na primeira parte de O Céu e o Inferno, livro de Allan Kardec, a gente passa a compreender direitinho que a gente sofre em virtude das nossas imperfeições. Não importa qual seja o sofrimento, seja de ordem física, patológica, seja de ordem emocional, psicológica. Não importa a natureza do nosso sofrimento. Eu só sofro porque eu sou imperfeito. Nunca porque o outro fez alguma coisa comigo, jamais. O outro é ferramenta de lapidação. Ferramenta, inclusive, que eu escolhi antes de reencarnar. Eu escolhi estar com a minha esposa, eu escolhi estar com minhas 3 filhas. Essas são as ferramentas que eu escolhi para ajudar a lapidar o diamante que eu sou. Ainda muito embrutecido. Muito embrutecido. Então o outro não é culpado de nada. E qualquer dor por que passamos, quem não enxerga a vida com os olhos do espírito imortal, costuma colocar uma lente de aumento em cima da dor. E a dor fica gigantesca. Se o meu obstáculo é aquela cadeira, e eu estou muito próximo a ela está pequena ou está grande? Imensa, né? Quando eu passo a enxergar com o olho do espírito imortal, eu me afasto daquela cadeira. O obstáculo continua o mesmo. Mas eu me afasto dela e o obstáculo fica o quê? Pequenininho. Para aquele outro irmão que está próximo àquele mesmo obstáculo, continua sendo uma dor imensa, porque está olhando a vida sob o prisma da carne. Olha a importância de enxergar a vida com o olho do espírito imortal.
E além dessas características que definem o verdadeiro homem de bem, existem outras características. Como, por exemplo, a indulgência. O verdadeiro homem de bem é indulgente na essência de sua palavra. O verdadeiro homem de bem, ele não comenta sobre a maldade alheia. De forma alguma. Em tempo algum. O verdadeiro homem de bem, antes de qualquer comentário, antes de passar adiante qualquer comentário, ele passa a informação pela peneira de Sócrates. Todo mundo aqui já ouviu falar nessa peneira? Na peneira de Sócrates? Primeira, são 3 peneiras. Primeira peneira é a peneira da verdade. Aquela informação que eu recebi, que eu estou querendo fofocar sobre ela, estou querendo passar adiante, é verdade? É verdade aquela informação que eu recebi? Não sei. Me contaram. Mas eu não estava lá, não presenciei. Já não passa pela primeira peneira. Mas se passasse pela primeira peneira, se fosse verdade, cairia onde? Na segunda peneira. E qual é a segunda peneira? Da bondade. Aquela informação é boa? Não, Deus me livre. Você gostaria que falasse aquilo que você quer repassar adiante de você? Jamais. Já não passa pela segunda peneira, que é a peneira da bondade. Já não passa. Mas se passasse pela peneira da bondade, também cairia ainda na terceira peneira, que é a da peneira da necessidade, da utilidade. É útil essa informação, vai ajudar a melhorar a imagem daquela pessoa que está sendo objeto de acusação? Ou de fofoca? Não. É verdade. É até boa, mas não vai ajudar a melhorar em nada. Nada, absolutamente. Se não vai ajudar a melhorar em nada a imagem daquela pessoa, perdeu. Perdeu-se na terra. Não passe adiante. Sempre passar pela peneira de Sócrates qualquer informação. É fácil? Não, porque ainda somos espíritos infantis que se compraz em fofocar. Se compraz em comentar da vida do outro. Quer ver um exemplo? Quando alguém passa nos dever. Por exemplo, a gente sai falando pelos 4 ventos. E quando o credor paga o que deve, nós apenas nos silenciamos. Por quê? Porque nós somos experientes em praticar, em falar, em comentar o mal. E quem adquire experiência em comentar o mal, dificilmente propaga o bem. Nós temos vício em divulgar o mal, em comentar o mal, gratuitamente. Porque nós somos ainda muito infantis espiritualmente. A gente se diverte com isso como uma criança se diverte com a bola de futebol. Com pirulito. Infantilidade espiritual. E quem comete infantilidade fica de castigo. Agora tem gente que não comenta. Não comenta, mas se compraz em ouvir. Eu não falo nada, mas adoro ouvir uma fofoquinha. Não é assim? Só que a gente tem que ter em mente que aquele que apenas se compraz em ouvir, que não comenta, ele ainda está embarcado no barquinho da maldade. Ele está tripulando o barquinho da maldade. Ele não está remando, mas faz parte do barquinho da maldade. E até onde eu sei, barquinhos da maldade jamais aportam em terras tranquilas. A gente recebeu uma pergunta da companheira Margarete Amaral de Salvador, onde ela perguntou se indignar é julgar. Nós ainda estamos muito próximos da nossa origem. A gente está próximo da origem animal, distante do destino final, que é o ser angelical. Então, quando a gente recebe uma ofensa, seja ela qual for, é fisiológico, é impossível, não tem como evitar a raiva. Ela é fisiológica para o nosso estágio evolutivo ainda. É facultativo, porém, guardar a mágoa.
Então, quando a gente se indigna intimamente, a gente não exterioriza essa indignação, normal. Por quê? Porque a gente ainda está naquela idade espiritual de se indignar, de sentir o impacto da ofensa. Só que nessa idade espiritual que nós estamos hoje, nós temos a faculdade de escolher se a gente guarda a mágoa ou não. Então, se indignar não é julgar. Até porque, nosso estágio espiritual de hoje, é impossível não sentir o impacto da ofensa, porque é fisiológico. Agora, guardar a mágoa já não é mais indignação. Já é intoxicação da raiva. Intoxicação, e que tem que ser tratado. Enquanto estamos a caminho com ele. Reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Jesus não ensinou isso? Para que ele não te entregue ao juiz, que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e para que o ministro da justiça não vos coloque novamente em prisão. Cárcere carnal. A gente vai chegar daqui a pouco na parte do perdão, onde a gente vai poder desmembrar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ainda voltando na parte das pessoas que gostam, que se compraz em falar. Tem gente que se considera pessoa de gênio forte. Você conhece alguém? Há quem se considere pessoa de gênio forte, que tem um hábito infeliz de aplicar a franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Só que a gente tem que lembrar que somos ainda seres muito imperfeitos, que se deixam influenciar com muita facilidade por seres do nosso mundo e do mundo espiritual. Então, às vezes a gente está querendo falar uma verdade, mas a gente está sendo incitado a falar aquela verdade, para poder haver discórdia, desarmonia. É por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Então a gente tem que estar sempre vigilante, para que tão logo o pensamento infeliz alcance a nossa mente, nós possamos, no silêncio da alma, substituí-lo por um pensamento mais edificante. Porque, como dizia André Luiz, a palavra solta é um instrumento ativo em franca circulação. A palavra solta é um instrumento ativo em franca circulação. E até onde eu entendo, a mágoa, ela não será caminho de redenção de quem quer que seja. Então, o que adiantou dizer boas verdades e colher mágoa do irmão a quem a gente falou aquelas boas verdades? Não adiantou. A mágoa não será caminho de redenção de quem quer que seja. O verdadeiro homem de bem, ele é também benevolente. Ele aproveita todas as oportunidades para servir, para ser útil. O verdadeiro homem de bem, ele é proativo. O que é proatividade? Proatividade. Ele está sempre de antenas ligadas para identificar uma oportunidade de ser útil. Ele não espera a oportunidade passar na porta dele. Se surgiu uma mulher aqui passando na minha frente, precisando de auxílio para carregar uma sacola, eu ajudo. Não. O verdadeiro homem de bem, ele identifica. Ele olha adiante para ver se acha alguém precisando de ajuda. Não espera a oportunidade de ficar passando na porta. Não. Ele corre atrás. Ele está sempre de antena ligada. Sempre. E aí, quantos de nós somos verdadeiramente benevolentes, proativos, que vai atrás para identificar esse problema? Então, o verdadeiro homem de bem, ele pratica o bem incondicionalmente. Existem muitas plaquinhas que ficam no caminhão, no carro, né? Eu só gosto de quem gosta de mim. Se quer o meu respeito, me mostre o seu. Não é assim? A gente só ajuda se for ajudado. É uma criancinha brigando com outra criancinha. Então a gente só ajuda se a gente receber ajuda. Eu só amo quem me ama. Eu só respeito quem respeita. Aí a gente lembra daquele caso do monge e do escorpião. Onde tinha um escorpião se afogando na água. O monge ia tentar tirar o escorpião picava a mão do monge.
Aí o monge soltava o escorpião, ele voltava a se afogar, ele ia tentar tirar novamente, o escorpião naturalmente picava novamente. Até que o aprendiz do monge falou: mestre, você me desculpe, mas o senhor está sendo ignorante. Quanto mais vezes você for tentar tirar o escorpião da água, ele vai te picar, ele vai te agredir. Ele pegou uma folha de bananeira e tirou o escorpião da água. Era um aprendizado, era um ensinamento para o aprendiz. Meu filho, eu não vou mudar a minha forma de ser, o meu comportamento, em virtude do comportamento do outro. Se no meu coração só tem intenção de ajudar, eu só vou ajudar. Se no coração do outro só tem intenção de agredir, o problema é do outro. O outro é que tem que se melhorar. Eu não vou mudar minha forma de ser em razão do outro. Então, amar as pessoas apenas na condição de reciprocidade talvez seja a mais triste manifestação de orgulho e de egoísmo que exista. Porque Jesus nos ensinou que a gente deve amar indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Inclusive aqueles que só têm a ingratidão, a maldade, a afronta, a indiferença a nos oferecer. Amá-los, mas não no sentido de acolhê-los na intimidade, porque isso nem Jesus fez, mas no sentido de não devolver o mal, de não retribuir com o mal recebido. E, de quando e quanto possível, fazer o bem àquele a quem nos está agredindo. Então, foi isso que Jesus quis dizer quando disse: amai os vossos inimigos. Não é para acolher na intimidade, é não devolver o mal com o mal. Então, cada um retribui o que recebe com aquilo que tem no coração. Se eu tenho ainda maldade no meu coração, quando eu receber maldade, irei retribuir maldade. Ou seja, 2 escorpiões se brigando. E por fim, para finalizar, o verdadeiro homem de bem, ele não perdoa. Ele perdoa? Não. Porque para perdoar, antes era necessário que ele se magoasse. Então ele não guarda mágoas. Ele nem sente o impacto da ofensa, porque ele já consegue enxergar o espírito infantil que habita o corpo de um adulto. Então ele já espera o que está por vir. Então, quando a gente enxerga os acontecimentos sob o prisma espiritual, nós somos forçados a admitir que não é nada racional cobrar ou esperar do outro um papel que ele ainda não esteja apto a desempenhar. Não é verdade? Porque eu consigo enxergar a idade espiritual daquele companheiro que convive comigo. A gente não deve aguardar do outro uma conduta que dependa de valores morais ainda não conquistados. E o que mais acontece é isso. A gente espera do outro uma conduta que dependa de valores morais que ele ainda não conquistou. Como é que eu vou esperar ou cobrar de uma criança de 2 anos uma redação perfeita, sem falhas? É porque eu não estou conseguindo enxergar uma criança. Eu estou enxergando só um adulto. Né? E agindo com essa lucidez, nós jamais iremos procurar, num calouro, a madureza de um veterano. Mas para isso a gente precisa enxergar a vida com os olhos do espírito imortal. Em relação ao perdão, tomemos como exemplo o próprio Mestre, com quem a gente iniciou aqui o estudo de hoje. Porque Jesus, ele perdoou quando humilhado, ele perdoou quando traído, ele perdoou quando injustiçado, ele perdoa ainda quando negado e quando torturado. Segundo Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, quando Jesus estava no auge da dor, nos tormentos do Calvário, ele olhou para a multidão e chegou até ele 3 entidades angelicais. A primeira entidade se identificou como o anjo da fé.
pedindo desculpas a Jesus, porque ele achava que ele tinha falhado, ele, o anjo da fé. Ele não conseguiu fazer o papel dele na humanidade, por isso que Jesus estava passando por aquilo. E pede para subir ao sólio do Altíssimo com Jesus. Depois vem o anjo da esperança e pede desculpa e pede a mesma coisa, para seguir com Jesus. Depois vem o anjo da caridade e pede a mesma coisa a Jesus. Pede desculpas e pede para seguir com ele, com o Mestre. E Jesus, olhando para a multidão, fala: Pai, perdoe-lhes, perdoe a humanidade, pois eles não sabem o que fazem. Naquele instante, no mundo espiritual, rasgam a luz do céu em direção a Jesus e desce uma quarta entidade angelical, se identificando como anjo da misericórdia. Deus atendeu ao apelo de Jesus. Jesus passou algumas orientações para o anjo da misericórdia, orientações iniciais, e pediu que ele, juntamente com aquelas outras 3 entidades, ficasse aqui na terra até a consumação dos séculos. Em uma das atividades iniciais seria justamente socorrer o espírito de Judas, que tinha acabado de se suicidar. Então, as 3 entidades abraçaram a quarta entidade, que é o anjo da misericórdia, e foram socorrer Judas. Logo em seguida, foi consolar Pedro, para que este não morresse de remorso, porque ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Coisa que qualquer um de nós faria também naquela ocasião, para não morrer. E Pedro, aquele homem embrutecido, se acabava nos choros, chorando, igual um menino, nunca tinha chorado na vida. E depois de consolar Pedro, ele foi ter com Longinos, o homem da lança que furou o pulmão de Jesus, na intenção de furar o coração. Porque às 18 horas inicia o dia judaico e nenhum criminoso poderia estar vivo às 18 horas. Então, no final da tarde, era para perfurar o coração, para garantir de que o criminoso estaria morto às 18 horas. Só que Longinos tinha um problema tão grave na visão que ele nunca acertava o coração. Acertava sempre outro local do corpo, no caso de Jesus, o pulmão. E aí Jesus pediu que essas 3 entidades, essas 4 entidades, fossem curar a visão de Longinos. E Longinos começou a enxergar tudo. Por isso que hoje, quando alguém perde alguma coisa, pede para São Longuinho achá-lo, né? Porque a igreja canonizou Longinos, nomeando de São Longuinho. E aí São Longuinho tem a melhor vista de todos, e aí corre para poder achar alguma coisa, algum objeto perdido. E a igreja considera que foi o sangue de Jesus que espirrou no olho de Longinos. Depois disso, Longinos se considerou cristão e morreu por conta dessa afirmação de ser cristão na época. Mas, na realidade, foi essas 4 entidades que foram curar a visão de Longinos. Imagine. E é por isso que nós estamos aqui hoje, matriculados na escola da vida, em contato com irmãos de diversos graus evolutivos, para que, assim como o nosso mestre, nós possamos exercitar, mesmo nas ocasiões mais extremas, como fez Jesus, a arte do perdão. Mesmo nas ocasiões mais extremas. Não é fácil. Mas quem disse que seria? Está escrito em algum local do Evangelho que seria fácil? Muito pelo contrário. Jesus falou o quê? A porta é estreita ou a porta é larga? Muitos serão chamados e pouco os escolhidos. Grande é a estrada da perdição, estreito da salvação. São várias passagens que ele afirma que é difícil mesmo. Não é fácil. Depende de esforço, sacrifício, abnegação. E que o Mestre Jesus nos abençoe e ajude a gente a praticar esses esforços tão importantes e úteis na nossa vida. Muita paz.